Olá pessoal, hoje esse vídeo nós vamos tratar do crime impossível e do crime imputativo. O crime impossível ele vem previsto no artigo 17 do Código Penal. E o que dispõe lá? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta o meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. No crime impossível, o agente não vai conseguir a consumação e não vai ser responsabilizado penalmente nem mesmo pela tentativa. Se vocês observarem no artigo 17 do Código Penal, vocês vão identificar lá na primeira parte, por ineficácia absoluta do meio. A ineficácia absoluta do meio, vocês devem ter em mente para facilitar na memorização, que é o instrumento que ele utiliza para cometer o crime. Eu coloquei no material para vocês o seguinte parágrafo. Quando o texto legal afirma por ineficácia absoluta do meio, devemos entender que o meio é o instrumento empregado visando atingir o resultado que não é idôneo, é ineficaz para o fim que se destina. Um exemplo clássico disso daqui é tentar cometer um homicídio com uma arma de fogo desmuniciada. Se a arma estiver desmuniciada, ela não vai oferecer perigo para a vítima. Outro exemplo também que pode ser utilizado é a pessoa, por exemplo, injetar algum líquido na veia de um paciente, pensando, de uma pessoa, quer dizer, pensando que aquilo ali é veneno, mas na verdade é soro, não vai fazer nada para a pessoa, aquilo ali é uma coisa que não vai causar a morte da pessoa que ela pretende matar. O meio deve ser integralmente ou absolutamente incapaz para que caracterize o crime impossível e o agente não seja responsabilizado. Se o meio for relativamente ou parcialmente incapaz, o agente responde pela tentativa do crime, hein? Muita atenção nesse ponto da nossa matéria, porque se oferecer algum risco pelo meio o meio for parcialmente capaz de produzir esse dano, o agente vai ser responsabilizado pela tentativa, mesmo porque não vai conseguir consumar o crime nessa circunstância que nós estamos trabalhando aqui. Na segunda parte do artigo 17, ele traz a expressão absoluta impropriedade do objeto material do crime. Pessoal, é simples essa parte aqui. É que ela está tecnicamente colocada no artigo 17 e vocês podem imaginar uma infinidade de coisas. Mas o que o legislador quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que a absoluta impropriedade contra a pessoa a quem é direcionada, contra a coisa que é direcionada à ação do agente. Essa absoluta impropriedade é contra a pessoa. Eu trouxe no material para vocês uma narrativa do professor Fernando Capês, que ele fala assim: a impropriedade absoluta do objeto material, a pessoa ou coisa sobre o que recai a conduta é absolutamente inidônea para a produção do resultado lesivo. E ele coloca como exemplo a pessoa tentar matar um cadáver. Se é um cadáver, não tem vida, não tem como cometer o homicídio dessa pessoa. Ou uma mulher que não está grávida ingerir uma substância abortiva, ela não vai conseguir atingir o resultado lesivo, que seria o aborto da criança. Imagine, eu acredito que em uma das aulas eu falei para vocês do pungista. O pungista é aquele que é o batedor de carteira. E ele vai tentar bater a carteira de uma pessoa, tentar
subtrair a carteira da pessoa, mas a pessoa não tem carteira e não tem nenhum valor econômico no bolso. Ele só coloca a mão no bolso, mas a vítima não tem dinheiro. Essa circunstância também caracterizaria a impropriedade absoluta contra a pessoa. No próximo tópico, nós vamos tratar do crime putativo. O crime putativo, minha gente, é um crime que a pessoa acredita que está cometendo ilícito, mas não é crime. Ela acha que aquilo que ela está fazendo está violando a lei penal, mas não está. Não existe um ilícito ali. Hoje, se vocês observarem no Código Penal, não existe mais o crime de adultério. Imagine a seguinte circunstância: uma pessoa que comete adultério, mas ela está imaginando que ela está cometendo um crime de adultério, que já há tempo já não existe mais. Seria um crime putativo. Um exemplo que foi apresentado pelo professor Mirabete e pelo professor Fabrini é a pessoa que pratica conjunção carnal com a irmã. Sendo ela maior e capaz, ele supõe que o incesto seja crime, mas não é. Não existe previsão legal para isso. É uma falsa ideia que ele está cometendo ilícito, mas não é ilícito. Pessoal, vou encerrar por aqui essa aula e daqui a pouco eu posto mais um vídeo para vocês. Até já!